Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre reforços no Cruzeiro, que de acordo com o portal Globoesporte.com, a Raposa deve ir ao mercado depois da chegada do novo treinador do Cruzeiro. Então assim, podemos esperar que alguns reforços vão se chegar antes do início da Série A. A questão é a seguinte, a janela vai se encerrar em 12 dias, né? Vamos ver como vai ficar realmente a definição para o encerramento, que pode ter um adiamento, por exemplo, se o Cruzeiro quiser contratar algum jogador que está na final do estadual, mas é uma regra bem diferente, né? Então o Cruzeiro tem um pouco mais de 12 dias, um pouco menos de 2 semanas para trazer reforços para o time e o que esperar. Quero dar aqui também um pouco mais de detalhes sobre a verdade sobre a saída do Pesolano, né? Até o Nicola afirma que um dos motivos foi do Cruzeiro não ter um time competitivo como o técnico uruguaio desejaria, e foi um dos motivos, né, que ele fez deixar o Cruzeiro esse trabalho antes mesmo do início da Série A, que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, então quem puder se inscrever aqui para ficar por dentro, né, das informações do maior de Minas, vai me ajudar demais. Eu vou deixar também nosso perfil do Instagram, do Cruzeiro News 21, segue lá também, estamos quase chegando a 34 mil seguidores, e do meu perfil pessoal aqui do Gustavo.crz, que está aqui na tela. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui também da Bet All In, onde eu vou deixar aqui em destaque esse último jogo do Cruzeiro, né? Onde o pessoal aí indicou que o Cruzeiro iria marcar na segunda etapa, apostaram R$1.000. O Roberto aí, quando o Cruzeiro marcou no segundo tempo, já mandou lá no WhatsApp esse resultado que eles obtiveram, né? Do retorno de 1.727. Então, uma odd muito boa de que o Cruzeiro iria marcar nesse jogo. E na Bet All In, além de várias outras dicas, né? De todos os campeonatos que você pode imaginar, para você ter um nível bem alto de assertividade, tem também vários outros jogos do Cruzeiro. Então, às vezes você já está assistindo ali o jogo, já faz sua aposta. Então, eu vou deixar o link aqui, ó, do grupo VIP para você dar uma olhada, que está aqui na tela. Além também do Instagram deles, da Bet All In, para você seguir e ficar por dentro. Então, comece já. O link está no QR Code aqui na tela e também embaixo os links na Essa notícia aí do Globo Esporte, né, que foi logo depois da derrota do Cruzeiro para o América. Na segunda-feira, a matéria do Globo Esporte deixava claro que o Cruzeiro entende que o estilo de jogo com movimentação e busca pela posse de bola estarão melhores na mão de um outro treinador com experiência fora do país. Essa seria a matéria, inclusive, do Globo Esporte, antes do anúncio e da confirmação de que o técnico Pepa, o português, seria o novo reforço, o novo comandante, né, da Raposa para a Série A. Inclusive, reforços também chegarão para esse treinador estrangeiro, foi aí a matéria do Globo Esporte. Crédito aqui também para o portal Blog da Raposa, lá do Twitter, que trouxe, né, essa informação que eu deixei aqui para vocês. Enfim, eu deixei aqui também essa notícia do Jorge Nicola, de que ele afirma, né, que um dos motivos foi do Pesolano deixar esse cargo aqui no Cruzeiro, de não ter um time tão competitivo quanto ele gostaria. Além também desse sonho dele de trabalhar na Europa, e não estava 100%, né, dedicado ao Cruzeiro nesse primeiro momento. Foi até mesmo que o treinador falou na entrevista coletiva, porém essa questão dos reforços do que ele esperava não se concretizou, e o Nicola aí trouxe essa notícia na última terça-feira, que eu concordo totalmente, tá? É um negócio que faz muita diferença mesmo. Pensa, se o Pesolano, eu acho que ele em qualquer time no Brasil teria muito mais espaço, por exemplo, um elenco igual do Palmeiras, do Flamengo, nem precisa ser isso tudo, do Atlético Paranaense, do Santos, por exemplo, já seria muito melhor do que o do Cruzeiro, que tem algumas peças realmente bem inferiores do que até mesmo eu esperaria para a Série A, principalmente na questão defensiva, tá? O Cruzeiro hoje na zaga é muito pior do que ano passado na Série B. Então eu quero comentar aqui com vocês sobre algumas opções de jogadores, alguns que já foram especulados aqui no Cruzeiro, tá? Que eu quero trazer aqui mais detalhes, e outros que, na minha opinião, seriam bons nomes para a Raposa. Eu tô falando que vai fechar com o Cruzeiro, que tem conversas? Não, não é isso. Muita gente vê aqui o canal pela primeira vez e pensa, nossa, esse cara doido tá falando que o Cruzeiro, então, já vai contratar, fechou com esses 7 jogadores que ele tá falando no vídeo. Não, não é isso, até porque eu não iria colocar minha cara aqui para falar uma mentira dessa, né? Que o Cruzeiro tá fechando a contratação de tal jogador. Não, isso aqui é apenas uma opinião. Quem eu acho que poderia ser uma boa opção, até porque o Cruzeiro tá precisando de reforços, e assim, não acho que deva ser menos de 3 jogadores que vão chegar antes do início da Série A. Então quero dar aqui minha opinião sobre algumas opções para umas posições estratégicas, né, que eu acho que o Cruzeiro vai precisar, principalmente agora, né, começando a Série A. Bom, vou focar aqui mais no vídeo em relação à ponta, algumas opções para a ponta, para o ataque,
opções de meia, ofensivo e laterais. De zagueiro eu já trouxe um vídeo aqui no canal com mais de 6 opções, que eu vou deixar na tela final para vocês. Então vou começar aqui atualizando a situação do Luciano Juba, que foi definido o novo time do jogador, tá? Cruzeiro que teve interesse no Luciano Juba, se eu não me engano, foi no final do ano passado ainda. Então, desde quando começa essa temporada, oficialmente o Cruzeiro nem buscou o Luciano Juba. Porém, eu acho que seria um ótimo nome para o Cruzeiro. Jogador de 23 anos que atua como um meia esquerda, um ponta esquerda. E nessa atual temporada já tem números parecidos do que ele teve ano passado inteiro pelo Sport, né? Na atual temporada, 18 jogos, 9 gols e 8 assistências. Ano passado, em 57 jogos, ele marcou 10 gols e 9 passes. Então, para você ver, né, os números muito bons do Luciano, que deve ser o novo reforço aí, no caso com o Bahia para a disputa da Série A, que ele chegaria então possivelmente para o segundo semestre. Aqui tem que ver um negócio, porque a janela de transferências no Brasil, eu não sei se é exatamente essa data, mas é próxima a isso. Ela se encerra dia 9 e o contrato do Luciano vai até dia 11, por exemplo. Então, se não chegar a um acordo com o Sport, não teria essa liberação. Então, o Bahia aí deve ser o novo destino do Luciano Juba. Realmente uma ótima contratação e que deve ter sido um valor alto, né? Porque o Bahia realmente vem buscando opções, ainda mais que o jogador é bem jovem, 23 anos. Não sei, acho que não seria fácil, não seria a mesma condição que o Cruzeiro teria de oferecer salários, luvas e tudo mais para o jogador, que eu não acho uma opção ruim, mesmo o Cruzeiro já tendo uma opção nessa ponta esquerda, né? A maioria dos jogadores atua por esse lado, mas eu acho que por estar livre no mercado, uma pena não ter, pelo menos pelo que sabemos até aqui, nem tentado, né, a contratação do ponta. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. Enfim, encerrando esse tópico aqui do Luciano Juba, que eu comentei bastante, né, do jogador aqui nos últimos meses. Outra opção aqui que eu acho que o Cruzeiro deveria buscar um reserva, né, para essa camisa 9 seria a respeito do Erisson, que atualmente tem jogado pelo São Paulo e não é titular. Ele é parecido, por exemplo, com a situação do Navarro, lá do Palmeiras, que surge muito bem no Botafogo. Por exemplo, em 2022, pelo Botafogo, ele marcou 15 gols em 34 jogos naquele início de ano. É claro que ele começa muito bem e acaba perdendo um pouco de espaço no Botafogo. Depois é emprestado para o Estoril Praia de Portugal, onde termina a temporada passada, agosto até dezembro. Não foi números ruins, 15 jogos, 4 gols e 2 assistências, e agora está no São Paulo, onde não tem tido oportunidades, né, com o técnico Rogério Ceni, e tem apenas 3 partidas até aqui. Inclusive não é o último jogador desse vídeo, tá, do São Paulo, que tem bons jogadores na minha opinião, que poderiam ser reforços, eu diria que até tranquilo, tá, do Cruzeiro contratar para esse ano. Por quê? O contrato dele de empréstimo com o São Paulo vai até final do ano. O São Paulo vai ficar pagando o salário dele até o final da temporada, e assim, para ele jogar pouquíssimo com o Rogério Ceni, como tem acontecido, então acho que seria bom para todas as partes. O vínculo dele com o Botafogo vai até dezembro de 2024, jogador que surge na base do 15 de Piracicaba de São Paulo, passa também pelo Figueirense e pelo Brasil de Pelotas, onde foi bom, né, numa reta final da Série B de 2021, onde ele marcou 8 gols em 19 jogos antes de chegar no Botafogo, e é bem jovem também, tá? Tem, no caso, seus 23 anos de idade atualmente. Quero que você deixe aqui então quem que você acha que poderia ser esse reserva, né, para camisa 9. O Gilberto incontestável. A questão é o seguinte, o Matheus Davó vai ser esse camisa 9 realmente? Então tenho minhas dúvidas, acho que o Cruzeiro deveria buscar algumas alternativas no mercado. Outro aqui que assim, eu acho que pelo momento que ele vive poderia ser uma opção, mas pela idade acaba complicando um pouco, que é a respeito do Vitinho, que é um dos destaques do São Bernardo nessa atual temporada de 2023. Para você ter uma ideia, os números dele até aqui, nessa atual temporada, da equipe que chegou, né, até as quartas de finais, 9 jogos, 4 gols e 5 assistências. Então ele tem uma média de uma participação em jogo por partida no Campeonato Paulista, que é bem forte, né? Então uma média muito alta. Tenho certeza, se ele tivesse 22, 23 anos de idade, já estaria num time grande do Brasil, igual o Barleta foi pro Corinthians. Ele tem números bem parecidos, só que ele é quase 10 anos mais novo, né? O Vitinho tá aí com seus 32 anos de idade, que ele vai completar 33 no dia 8 de junho, né? Então é um jogador bem mais experiente e isso aí acaba pegando um pouco. Por quê? O Vitinho joga numa função que é muito parecida com a que o Cruzeiro precisa, que é de um meia ofensivo ou de um ponta direita. 2 posições que o Cruzeiro realmente precisa no mercado. E vive uma fase realmente muito boa pelo São Bernardo. A questão é a seguinte, né? Ele já está com 32 anos de idade. Tudo bem, não acho que 32 anos não seria mais uma boa opção. Jogador que também já passou por algumas outras equipes,
teve uma experiência curta na Série A pelo Atlético Goianiense em 2017, chegou a jogar apenas 15 jogos, né, pela equipe goiana, depois passa pelo Bragantino, Paraná, Santo André e agora no São Bernardo, onde está há 3 temporadas consecutivas, somando jogos pela equipe no Campeonato Paulista, na Copa Paulista e também no Brasileirão, onde somando, né, pela equipe de São Paulo, ele disputou até aqui no total 57 jogos, marcou também nesse período 12 gols e 9 assistências. Não são números ruins, até porque é uma função que ele joga que não é muito de fazer gols, né? De meia, ofensivo ou ponta direita. É aquela coisa, não é o nome dos sonhos e tudo mais, mas dentro da realidade do Cruzeiro eu acho que está viável, né? Pelo menos é um jogador que tem chamado a atenção e que, na minha opinião, é bem estratégico, né? A função que ele faz dentro de campo com que o Cruzeiro tem precisado. De um meia mais ofensivo para criação de jogadas e principalmente um jogador para essa ponta direita. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião. Vitinho, um jogador aí que vem se destacando pela equipe de São Paulo. Outra opção aqui ofensiva também do São Paulo a respeito do Marcos Paulo, ponta esquerda aí, que atua de ponta esquerda e também de segundo atacante, 22 anos de idade, que não deve mais fazer parte dos planos, né, do São Paulo com o Rogério Ceni. Ele inclusive teve uma discussão com o treinador e tudo mais, de acordo com o Nicola, tá fora dos planos do São Paulo, que vai ver então o que vai fazer com o jogador, né? O São Paulo mantém o Rogério Ceni a qualquer custo e depois desses anos aí do Rogério Ceni, principalmente no São Paulo, acho que dá para entender, né? Aquela briga lá em 2019 no Cruzeiro também vai fazendo muito mais sentido, né? A discussão dos jogadores com o Rogério, que não parece ser um técnico nada amigável. Enfim, o Marcos Paulo que chega para ser uma opção na ponta do São Paulo, que vinha precisando, igual o Cruzeiro, com poucas alternativas no elenco, fez apenas 5 jogos no Campeonato Paulista e não entra em campo há mais de 1 mês e meio, né? Então ele, incomodado com essa situação e sem espaço, colocou nas redes sociais algumas indiretas para o treinador que não pegou nada bem, que agora está afastado. Ele pertence ao Atlético de Madrid, onde tem contrato até dezembro de 2025 e o empréstimo dele com o São Paulo até dezembro de 2023. Acho que é mais uma situação que, se todo mundo conversasse ali, seria bom para todo mundo. Para o São Paulo, que não teria que pagar o salário até o final do ano, para o Atlético de Madrid, que poderia ver ele no Cruzeiro jogando com muito mais frequência, e para o Cruzeiro, que precisa de um jogador nessa função. E porque faz tanto sentido do Marcos Paulo? Porque o Cruzeiro já demonstrou interesse nele em julho do ano passado, quando estava buscando reforços para a Série A. Inclusive teve especulação do Bruno Rodrigues e do Marcos Paulo. Acabou que o Marcos Paulo não avançou. O Marcos Paulo é mais novo, né? Tem 22 anos de idade, e veio o Bruno Rodrigues. No caso, o Marcos Paulo foi emprestado para o Mirandês da 2ª divisão da Espanha. 15 jogos, 2 gols e 2 assistências, desempenho razoável aí dele, que depois então acabou esse empréstimo e agora está no São Paulo. Acho que poderia ser uma boa opção. Além dessa passagem dele na Europa, ele jogou 20 jogos também pelo Famalicão, lá de Portugal, não marcou nenhum gol. Inclusive ele era companheiro do Bruno Rodrigues, quem sabe mais uma coisa que poderia ajudar nessa tratativa. E quando ele surge lá em 2019 e 2020 pelo Fluminense, foi muito bem. Ele fez ali no total 78 jogos, marcou 15 gols e outras 14 assistências. Então foi muito bem pelo Fluminense realmente, naquela época que ele tinha 19 para 20 anos de idade. A grande questão é que ele sai de graça para o Atlético de Madrid e acaba queimando, né, o seu filme com a torcida do Fluminense. Quero saber então o que você acha do jogador, que seria, né, uma opção para essa ponta esquerda. E bom, para terminar aqui o vídeo, que já está bem longo, né, eu quero falar aqui sobre o Orejuela, que também não tem tido espaço pelo São Paulo nessa atual temporada. E eu vi alguma galera aí comentando, né, no Twitter e tudo mais, se seria ou não uma boa opção para o Cruzeiro. Que pelo que parece ainda segue monitorando mais um jogador para essa função, tá? Porque tem, por exemplo, proposta para o Júnior Caixara, que ainda as partes não chegaram a um acordo. O Orejuela pelo São Paulo, que o São Paulo compra ele do Cruzeiro por um valor próximo de 13 milhões de reais naquele início do ano de 2021, onde ele vinha se destacando pelo Grêmio, né? O Cruzeiro cai para a Série B e em 2020 ele é emprestado ao Grêmio, onde fez 31 jogos, um gol marcado e, enfim, foi negociado com o São Paulo e naquele início de 2021 ele marca apenas um gol em 15 jogos e passa emprestado a 2 times no decorrer de 2022. No Grêmio, na Série B, 8 jogos apenas. Logo depois é devolvido e o Atlético Paranaense contrata ele para a reta final do ano. Começa bem e termina mal. Ele fez no total pelo Atlético 19 jogos, um gol e uma assistência. Mesmo tendo um papel ali reserva imediato na função, o Atlético não quis comprar o jogador, que foi, né, para o São Paulo agora disputar o Campeonato Paulista e jogou até aqui dos 14 jogos que o São Paulo fez no ano, 7 partidas apenas, tá? Então tem sido muito mais reserva do que titular.
e quem sabe um empréstimo para o Cruzeiro, que é o único time aqui que ele foi bem e que ainda não passou de volta, né? Ele vai bem pelo Grêmio em 2020 e é emprestado novamente em 2021, acaba queimando seu filme. Pelo Cruzeiro foi um dos poucos que se salvaram naquela reta final da Série B. Ele chega na segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, né, se não me engano, que ele dá uma assistência, inclusive, naquele jogo. Ele fez na temporada 35 jogos, 2 gols e uma assistência. Naquela reta final da Série A foi importante, gols ali, se não me engano, contra o Fortaleza e contra o Santos, que deu muita moral, né, pro lateral, que logo depois ele foi comprado pelo Cruzeiro por 3,5 milhões, a ajuda do Pedro Lourenço junto ao Ajax. Passa ali em poucos meses e o Cruzeiro negocia ele por 13 milhões junto ao São Paulo. Acho que poderia ser uma opção. Eu só não tenho certeza se o Cruzeiro busca um lateral direito ou um lateral esquerdo. Por quê? Porque o Júnior Caissara pode jogar nas duas funções, né? Lateral direito nós temos já, por exemplo, o William, que na minha opinião vai ser o titular, porém não está 100%. O Wesley Gasolina acabou se lesionando e tem o Igor Formiga apenas para essa função. Não acho que o atual, né, comandante do Cruzeiro, pelo que vinha fazendo o Pesolano, vai ter tanta confiança assim em deixar o Igor Formiga para ser um reserva imediato e entrar quase todo o jogo, sabe? Então, com essa lesão do Gasolina, eu não sei realmente o que o Cruzeiro vai fazer. Na lateral esquerda, eu acho que com o esquema do Pepa, que deve ser de 2 zagueiros, o Marlon, diferentemente desse jogo contra o América, que jogou como um terceiro zagueiro, com a chegada do Castan, por exemplo, acho que já está tranquilo pela lateral esquerda, tá? Porque teria o Kaique e o Marlon. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre o Orejuela e opções, né, de reforços aí para o Cruzeiro para essa temporada. Pode deixar aqui embaixo, devo trazer aqui um vídeo na próxima semana, né, sobre algumas opções também para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no Cruzeiro News e acompanhar outros vídeos que já trouxemos no decorrer dessa semana sobre algumas opções no mercado da bola. E o link aqui embaixo na descrição da Bet All In para você entrar, né, no grupo VIP aí e ficar por dentro de todas as melhores dicas para você começar a apostar. Valeu, galera!